Boa noite a todas, todes e todos. Meu nome é Marina, sou diretora de projetos da ACTART e gostaria de dar as boas-vindas a vocês nesse que é nosso primeiro curso, espero o primeiro de muitos. Muito obrigada pela presença de vocês. A aula O que é Arte? Uma jornada pelo maravilhamento é um desdobramento da nossa publicação Sonhos ao Sol, Miragens da Arte na América Latina, lançada esse ano. O livro é parte de uma pesquisa sobre arte na América Latina que nossa editora vem conduzindo desde 2019. Reunindo 139 artistas do continente e cerca de 250 obras produzidas nos últimos 120 anos, o livro é um convite a mergulhar no universo do sonho, da fantasia e do irracional, tipicamente latino-americano. Sonhos ao Sol conta com o projeto gráfico de Felipe Chodin e Camila Regueira, edição minha de Yasmin Abdala e Paula Nunes, produção de Sofia Gravina e Helena Quimie Jimenez, e organização e curadoria de Fernando Ticulá, que vai nos conduzir por essa jornada ao longo das próximas 2 horas. Antes de passar a palavra para ele, alguns recados. Os participantes que ficarem até o final irão receber um certificado no e-mail cadastrado na inscrição até semana que vem. Caso queiram fazer perguntas, por favor, utilizem a ferramenta de Q&A do Zoom, pois o chat está fechado dado o alto número de inscritos. E por fim, para agradecer a presença de vocês, disponibilizamos um cupom válido até amanhã para comparar o livro com 50% de desconto no nosso site. Vou deixar todas as informações no chat. Aproveitem. E com a palavra, o curador Fernando Ticulá. Olá, boa noite. Mari, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, Ótimo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Um segundo, pessoal. Bom, vamos começar então. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que está presente aqui. Essa é a primeira vez que a gente faz um curso, uma apresentação online sobre um de nossos livros. E, enfim, esse curso tem esse título, O que é arte? Obviamente, a gente não vai exatamente responder esta pergunta que não tem resposta, mas a ideia é, de alguma maneira, navegar essa questão e principalmente, como se pode compreender e ler arte hoje em dia. E então, só deixa eu fazer aqui uns últimos ajustes. Bom, espero que estejam vendo aí. Qualquer coisa, me avisem aqui nas perguntas e respostas. eu estou vendo É, direitinho, Fernando, tá tudo certo. legal. Bom, esse é um livro é, que partiu de uma ideia de surrealismo na América Latina e que rapidamente a gente expandiu ele como uma jornada de sonhos, uma jornada pelo inconsciente, e diferentes maneiras que artistas na América Latina poderiam trabalhar esse assunto. E então, vamos começar? A ideia é o seguinte: a gente vai fazer uma espécie de leitura atenta de alguns trechos do texto que eu escrevi para o livro e tentar elaborar isso através de uma seleção de poucas obras, que não temos tempo para falar de todas. E para introduzir, eu trouxe essa citação aqui: uma arte que não é apenas um espelho da realidade, mas uma força transformadora e vital, capaz de reabrir a potência da vida.
Bom, existem vários tipos de arte, né? Então, a gente vai sempre retomando essa pergunta, o que é arte? Enfim, arte é uma palavra praticamente sem significado, né? Tudo cabe nela ao mesmo tempo, nada cabe. Mas tentar delimitar um certo escopo é uma crença, num potencial político da arte, num potencial de transformação. Eu inauguro o texto, inclusive, estou aqui com o livro, e, e fala que é muito comum a gente falar que arte é importante, que a arte importa, porque ela cria mundos. Mas exatamente o que, que isso significa? Acho que essa foi uma das intenções por trás do livro, trazer uma arte que cria mundos, sabe? Bom, para essa apresentação, a gente tem alguns blocos condutores. A gente vai falar sobre arte como linguagem, como afeto, como sublime, maravilhoso, já abordar o inconsciente, abordar o sonho e, por fim, máquinas de desejo. Então, tem esse germe assim comum de todas as obras, de criar mundos, de criar narrativas, porque a gente acredita em arte. A gente acredita numa arte que faz diferença, numa arte que gere diferenças e num mundo que é melhor quanto mais diferenças tiver. A gente, enfim, advoga por pelo dissenso, pelo contraditório, pelo diferente, porque é isso que enriquece quem somos, isso que enriquece como vivemos juntos enfim, a graça da vida está um pouco aí. E eu também gosto muito de falar da arte como do objeto artístico como um trabalho aqui em dois sentidos. A gente tem o trabalho do artista, que produziu esse algo, que colocou este algo no mundo, e tem o trabalho de nós, espectadores, que precisamos, de alguma maneira, ler a obra, de alguma maneira interpretar a obra. Agora, sim, é uma leitura, uma interpretação extremamente ampla. É uma leitura, inclusive, individual. Eu não gosto, por exemplo, a pior visita guiada a uma exposição é aquela em que o mediador ele tenta explicar o que o artista queria dizer com isso, por que que ele fez isso. Enfim, o artista fez o seu trabalho, agora a gente faz o nosso, que é a partir de nós interpretá-lo. E para começar todo esse exercício, eu começo com a ideia de arte como linguagem. E aqui a nossa primeira citação é que o que importa é a circulação livre de energia e afetos significantes, em vez de uma gramática de sentido objetivo. O que acontece? A linguagem comum do dicionário e tal, uma linguagem verbal, que opera por gramática, por sintaxe, por semântica, palavra, verbo, enfim. Já a arte é também uma linguagem, mas ela é uma linguagem aberta. Ela tenta comunicar, ela se propõe como uma mediação entre nós e o mundo, de alguma maneira, mas ela é um campo de força, um campo de signos visuais, sonoros, táteis, temporais, que de alguma maneira coabitam no espaço positivo sem ter um significado oficial, sabe? É como se fosse uma linguagem a ser codificada num vocabulário aberto, que se completa com o que a gente vê e pode levar daí. Então, a gente diz polissêmica.
E essa polissemia da arte, especialmente da arte contemporânea, é libertadora. É um lugar onde, de alguma maneira, tudo pode acontecer, mas também é desconcertante. Também pode ser doloroso, digamos, até porque exige uma postura ativa de interpretação. Não é fácil, digamos. E é não é exatamente sobre uma apreciação passiva, não é sobre o belo, mas é sobre um esforço, um trabalho de ler com os olhos, com os ouvidos, com o tato. Então, menos sobre caçar algum tipo de moral da história, mas co-constituir com a obra algum tipo de significado. Então, menos o que o artista quer, o que queria dizer com isso, e mais o que isso quer dizer para mim, para que isso serve, o que eu vou fazer com isso. E aí, claro, que algumas referências, alguns contextos são importantes, mais como gatilhos e disparadores do que uma limitação interpretativa. Por exemplo, o título da obra às vezes ajuda muito. É, Saber o contexto em que o artista produziu aquela obra também pode ajudar. Entender do que ela é feita às vezes é necessário. Então, é claro que é importante situar de onde surgiu isso, mas tomar cuidado para a gente não se limitar no que uma obra pode dizer, até porque ela muda com o tempo. E isso que eu acho fascinante sobre arte. Talvez a gente possa ler algo hoje que será lido de uma maneira muito diferente daqui a 50 anos, e os dois valem. É isso, uma boa obra, ela vai mudando de significado conforme os tempos se apresentem, digamos assim. E, enfim, indo além, eu gostaria de mostrar aqui a primeira obra para inaugurar essa ideia de arte como linguagem, que é uma obra da artista Raquel Fornet. Ela chama La Torre de Babel e é uma pintura a óleo que, como o título bem diz, nos apresenta a versão dela da Torre de Babel. Lembrando que a Torre de Babel é essencialmente um mito bíblico, um mito de uma época que a humanidade falava só uma língua, é, de uma época que ela se sentia invencível, tinha uma certa soberba, assim, e as pessoas ali decidem erguer uma torre que fosse alcançar os céus. Seria uma espécie de empreitada simbólica que reforçasse a coesão da humanidade, o poder da humanidade, que essa torre fosse alcançar Deus. E Deus se incomoda com isso. Ele enxerga nessa torre um excesso de soberba, de autoconfiança, e para conter esse ímpeto ao céu, ele confunde as línguas, né? Tem os trabalhadores, ele cria diferentes linguagens entre os trabalhadores dessa torre, que incapazes de se entender, eles se dispersam pelo mundo e a torre meio que cai, assim, né? As pessoas não conseguiam mais se entender, e isso é meio que uma história que explica a diversidade linguística e por tabela cultural da humanidade, né? Então esse é um mito, assim como obras de arte têm uma tentativa de dar significado à vida, né? E enfim, essa história da Torre de Babel explica por que não falamos todos o mesmo idioma e nos lembra de que a comunicação é frágil e de que a ambição humana tem limites. E acho que é justamente nessa fragilidade da comunicação onde tem o potencial da arte. Como uma linguagem não verbal,
ela vai além daquela linguagem, digamos, ordinária, assim, do dia a dia e abre um campo de afeto, que a gente vai falar mais tarde, é, que pode ser muito produtivo, que pode criar mundos, que pode nos dizer um pouco sobre como vivemos juntos e talvez melhorar um pouco como vivemos juntos. Então, é, a Raquel Fornera, a artista, ela revisita esse mito nessa pintura. É uma pintura que foi feita logo após a Segunda Guerra, no momento em que a gente ainda estava digerindo todos os traumas desse episódio. E a gente vê aqui essa estrutura orgânica, quase vulcânica, com esses blocos de tijolo, de alguma maneira virando pedra, que já parece uma ruína, está tentando ser construída e colapsando ao mesmo tempo. Tem essas cavidades com esses rostos talvez femininos, é, meio que ao mesmo tempo devorando esses construtores pequenos que estão escalando a torre, carregando pedras, empurrando andaimes e escadas, esses operários que não se entendem, e tem esse pano de fundo meio, lembra uma tempestade, um pouco sombrio assim. Então não é essa torre de Babel triunfante, mas ela já colapsando, engolindo corpos, aprisionando cabeças, de alguma maneira implodindo. E eu acho que é muito feliz onde ela vai além do mito e torna-se uma autocrítica da própria humanidade, que no afã de crescer, é, que no afã desse capitalismo produtivo de hoje em dia, acaba convertendo todos esses operários em peças sacrificáveis, um sistema já aí em colapso. Enfim, eu acho que essa obra que pega esse começo da linguagem, da comunicação, de quando a linguagem é fraturada em diferentes formas de idiomas, ela um pouco traz para nós, além da palavra, a importância de comunicação e, inclusive, ela sugere a perda da capacidade de conversar e de reconhecer o outro, que hoje em dia não poderia ser mais relevante, né, nisso que se chama de polarização. Na verdade, é uma recusa do outro, uma incapacidade de reconhecer o outro, cada um encastelado em suas pequenas torres de Babel enfim, condenados a erguer essas torres cindidas, sempre prestes a ruir. Então, é uma imagem que nos chama a reconstruir pontes simbólicas enfim, que mais importante do que ter uma unidade homogênea, seria necessário a gente escutar a infinidade de vozes que compõem a nossa sociedade humana e que é um momento extremamente importante de levantar essa bandeira que justamente conecta com o que eu estava falando sobre valorizar a diversidade, mas em abraçá-la e não recusá-la. Então, essa é uma das obras que está no começo do livro e que inaugura um pouco essa ideia de diversidade que a gente traz compondo todos os artistas aqui presentes. E, de uma maneira totalmente diferente, mas ainda no assunto de arte e linguagem, eu trago essa obra da Brasília, do artista Bruno Faria, de Recife, uma obra que foi apresentada alguns anos atrás na Feira SP Arte, e
E o que a gente vê aqui é uma Brasília, o carro, é, com esse letreiro Brasília atrás. E do lado direito tem até um detalhe aqui, é a propaganda do carro da época. E essa Brasília fica nesse tablô, digamos assim, né, nessa plataforma que fica girando devagar. Então, você vai na Feira de Arte, que é um lugar de obras brilhosas e é uma celebração do mercado da arte, e o artista faz, de alguma maneira, uma inversão e coloca esse carro em ruínas para todo mundo ver. Então, queria lembrar um pouco do contexto. A Volkswagen lançou o Brasília, né, o carro, em 1973, e esse nome era tudo menos neutro, né? Ele evocava a capital recém-inaugurada e com ela todo o imaginário de progresso, do modernismo nacional, a utopia de um Brasil racional, planejado, veloz, laico, país do futuro. A propaganda que acompanha a obra surfava nesse mesmo discurso, né? É um discurso de linguagem, e enfim, tinham essas linhas retas, funcionais, a ideia da máquina, do carro como meio de transporte ideal de uma classe média que começou a surgir sobre o dito milagre econômico. Mas o que a gente vê aqui é o carro como um cadáver dessa história, né? Um carro enferrujado, com buracos na lataria, o para-choque torto, e nessa plataforma giratória, assim, como que exibindo em 360 graus o fracasso, não exatamente do carro, mas de Brasília enquanto uma ideia, né? Então, ele traz aqui um certo contraste que implode a narrativa modernista, que, enfim, traz esse objeto que em algum momento encapsulava a crença no desenvolvimento e agora testemunha os seus escombros. Então, é um carro que, enfim, é uma obra que condensa um pouco essa falência do projeto modernista brasileiro, que tensiona um pouco o que se propunha lá e o que acabou virando a Brasília de hoje em dia, né? A Brasília simbólica de hoje em dia. E então aqui a gente tem múltiplos significantes, né? Múltiplas camadas de linguagem. Então, o nome da obra, Brasília, a cidade, o modelo do carro, a proposta de desenvolvimento, né? Um certo, digamos, jogo metonímico em que, enfim, tensiona isso eu diria, enunciado crítico aberto, aberto a múltiplas interpretações. Eu acho que a ideia do artista aqui é uma operação de linguagem onde ele rearranja itens do mundo para que eles falem de outra maneira. Então, esse carro sucateado, recontextualizado aqui, ele acaba sendo uma maneira crítica do passado, também crítica do presente, mas mais que isso, ele também propõe que se o modernismo falhou na sua proposta de progresso universal, talvez a gente possa aprender alguma coisa com a ruína, em que praticar a reciclagem, enfim, de oferecer uma gramática para pensar outras engrenagens, onde a crítica aqui deixa de ser um combustível fóssil e se torne renovável para pensar narrativas mais inclusivas. Então, é, vendo
e lembrando dessa Brasília que faliu, qual o Brasil que a gente quer daqui para frente? E lembrando que foi exposta na Feira Este Arte, que é num prédio desenhado pelo Niemeyer. Então tem essas diferentes multiplicidades aí que colapsam em si e traz uma visão do que a gente também insistiu muito no fazer desse livro, que é do pesadelo, porque o sonho pode vir a ser um pesadelo, né? Não é não tem uma diferença, digamos, qualitativa entre um sonho e um pesadelo, mas mais de intensidade, digamos assim. E então eu queria primeiro colocar essa ideia de arte como linguagem, uma linguagem polissêmica, uma linguagem que é feita em cima da articulação de objetos do mundo, de uma articulação de imagens, uma linguagem não verbal e que por isso vai além das regras gramaticais. E com isso ela expande um campo de comunicação e de afeto, que é o nosso próximo bloco, vamos dizer assim, que é a arte em sua capacidade de afetar. Então, para ler a citação, se a arte possui algum poder de modificar os relacionamentos entre seres humanos e destes com a Terra em que habitamos, é porque ela tem a capacidade de afetar. Ser afetado significa ser alterado pelo impacto de um encontro com algo ou com alguém. E esse é um afeto que ele é transmitido num plano conceitual, intelectual e muitas vezes também sensorial. Então, é uma ideia de um afeto como um motor transformador, porque tem a capacidade de criar mundos dentro do mundo, criar narrativas e outras narrativas, porque acho que a gente está desesperadamente precisando de outras narrativas que dê conta de quem somos e de como vivemos. Bom, eu estou puxando aqui a nossa próxima obra e eu queria dizer que eu gostaria que essa conversa não fosse exatamente um monólogo e aqui embaixo tem a caixinha de perguntas e respostas. Eu vou ficar atento a elas. Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade e eu chego nelas assim que possível, tá bom, pessoal? Não me deixe sozinho aqui. Mas vamos lá. Essa é uma obra do artista indígena Aikubo, ela chama Calendário, e nessa obra o Aikubo faz do desenho um cosmo dele, um mundo dele, né? Então, um desenho que apresenta esses círculos concêntricos, de alguma maneira lembra uma mandala. A gente tem no anel externo as constelações, né? Por fora, no fundo, os astros. Depois a gente tem a mata amazônica, que conforme você vai acompanhando o giro, vai trocando um pouco de cor. Em algum momento tem frutas, outro está mais seco e tal. É, E depois tem no círculo de dentro os ciclos da roça, né, do plantar e semear integrado à floresta. Depois, no ciclo mais para dentro, tem os mundos aquáticos e no coração tem a terra, o núcleo, assim. E é como se fosse, como se cada fatia radial da coisa aqui correspondesse a um intervalo temporal, que não é o de janeiro, fevereiro, março, que em si é uma linguagem cartesiana que tenta picotar o mundo em partes racionais e produtivas, mas são passagens temporais que se sente pela textura das folhas, pelo canto dos pássaros, pelo cheiro do solo, depois a chuva. Então não é um calendário de números, mas é uma codificação do conhecimento ancestral indígena em cores, em animais, em padrões botânicos. É um alfabeto visual
que ele transforma, que ele cria um desenho e que a gente decifra com um olhar atento. Enfim, é o seu mundo, né? Ele cria aqui o seu mundo num calendário, é um calendário que vai além do tempo ocidental, mas restitui uma temporalidade ecológica. E restitui um organismo onde humanos, rios, plantas, todo mundo trabalha juntos. É um modelo cosmológico do artista, digamos assim, e, e que tenta unir algo que está demasiadamente separado, que é natureza e cultura humana, uma espécie de portal semântico, de portal de linguagem, em que gira em cima do ciclo das sementes, com seu poder de germinação, frutos, flores, e não apenas prazos e faturas, digamos assim. Então, essa é um paralelo aqui com essa ideia de criar mundos, com essa ideia de afetar através de uma linguagem não ortodoxa, digamos assim. E para seguir adiante, eu trago essa pintura aqui da Ana Elisa Igreja. É, Bom, são as emas no Palácio do Planalto. Tem um pouco a ver com o Pesadelo de Brasília, de novo. Enfim, o que a gente vê à primeira vista é uma paisagem talvez tropical moderna, uma paisagem muito bem pintada, inclusive, é, mas tem também as suas camadas semânticas, que a gente pode ver para além da imagem, para além da pintura. É um comentário sem falar. Por isso que nos afeta num certo âmago, que eu vou explorar isso um pouco mais para frente. Mas são aquelas emas que ficaram famosas por atacar os jornalistas e por ter bicado então o presidente Jair Bolsonaro quando ele filmava suas lives no jardim do Palácio do Planalto, que enfim virou um meme planetário. É, Enfim, é uma metáfora visual, né, que nos traz a realidade do Covid, que nos traz a péssima experiência do negacionismo, mas que, enquanto linguagem artística, tem uma operação aqui que é bastante elegante, né? Que, enfim, tem isso do vocabulário pictórico da própria artista, que é sempre muito detalhista, quase sedutor, e que, quando a gente de fato entra na pintura, dá um estranhamento. Fala, opa, peraí, tem algo mais aqui. Essa obra está falando sem dizer, está falando da maneira de sua linguagem artística, então sem entregar dados, mas suscitando sensações, afetando com ironia, talvez indignação sabe, em vez de ser um cartaz panfletário, usa essa leveza, essa beleza como um cavalo de Troia e toca primeiro os sentidos e depois a consciência. Nos lembra que a arte é uma poderosa ferramenta de comunicação, não exatamente pelo que diz explicitamente, mas pelo que faz sentir antes mesmo de formular pensamento. E aí sim, tem obras que podem também ser mais legíveis, vamos colocar assim, e para a gente seguir a conversa, eu mostro aqui essa pintura da Marcela Cantuária, O Sonho Sul-Americano, enfim, um livro que chama Sonhos ao Sol, não poderia de deixar passar essa obra na apresentação. Primeiro que eu queria só ressaltar que ela é uma obra enorme, de 5 metros de comprimento por 3 de altura, e isso faz toda a diferença. Infelizmente, a gente está vendo aqui uma imagem da obra, e não só isso, mas vocês estão vendo essa imagem meio que passado pelos ruídos
do Wi-Fi, do cabo de fibra ótica. Então, infelizmente, vocês não estão tendo a melhor nitidez possível de algo que em si já não é a obra, né? Então, eu vou até tentar fazer um zoom aqui para a gente poder dar uma olhada nela melhor. Mas dá para ver aqui, ó, que são três partes, né? Tem a parte da esquerda, e tem esse meio, e tem a parte da direita. É, é a Marcela é uma artista carioca, jovem, nasceu em 91, e que constrói as suas obras e essas imagens que ela monta a partir de pesquisa de arquivo, de tarô, de astrologia, de lutas socioambientais. Ela pinta, ela borda, faz cerâmica, costura e sempre com essas cores bem saturadas, bem carnavalescas, assim, de alguma maneira. Bom, eu queria só salpicar aqui um pouco da estrutura narrativa, vamos chamar assim, dessa obra, né? Então, tem aqui esse painel à esquerda, é, é um painel com esse cavalo, é o- a minha leitura, que acho que está bastante direta, é a morte chegando, né? A morte nesse cavalo, que talvez traga uma ideia de colonialismo, de exploração. Então, é o cavalo da morte arrastando essas pessoas, que não são quaisquer pessoas, são rostos identificáveis. Tem, por exemplo, a Marielle Franco, a Dorothy Stang e outras lideranças que foram executadas por defender seus territórios e seus direitos humanos. Então, é uma denúncia é, das forças imperiais, paramilitares, extrativistas, que é o comum da história da América Latina, né? Uma região invadida, depois colonizada, depois explorada, até praticamente sobrar muito pouco, pelo menos nesse começo, né? Então tem esse cavalo com essas lideranças, as caveiras aqui embaixo. E aí quando a gente parte para o meio, é quase como tá bom, esse foi o começo da história, o que que vem? O que que vem depois? Então a gente vê aqui no meio essa roda, é, enfim, tem uma deidade inca aqui, e essa roda, né, a gente pressupõe ela em movimento, e ela, de alguma maneira, um moinho, assim, que as pás puxam essa energia que vem de dentro da terra, do útero da terra, né, de um caldeirão, da onde tem essas três figuras femininas, que me lembra talvez uma certa potência de Gaia. Então, é um movimento da vida, né? A gente tem a morte, mas depois disso a gente resiste e os impérios tombam e a gente se realinha e a gente constrói em cima disso. Então, existe algo, uma intenção talvez positiva aqui, assim, especialmente quando a gente vai para o terceiro lado, aqui à direita, e a gente vê uma cena da colheita. Então, após a morte, a terra é plantada, semeada e é colhida aqui com essa cena de uma mulher camponesa empunhando uma foice, que é bastante simbólica dos movimentos trabalhistas, e aqui em cima a gente vê os lavradores colhendo essas espigas de milho, e aqui no meio as fases lunares de semear, cuidar, colher e repartir. Então, é de alguma maneira um monumento à história latino-americana, sul-americana, mas também é um contramonumento histórico, né? Então, estampando o rosto de líderes indígenas, camponeses, ambientalistas, marcos políticos, a obra devolve o protagonismo a esses sujeitos que são esquecidos pelas histórias oficiais
E nessa escala de mural, que isso é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de ver essa obra ao vivo, e você realmente fica meio pasmo na frente dela, e essa sensação do pasmo a gente vai elaborar daqui a pouco, mas ela é bem importante. E então tem até uma coisa aqui pedagógica de contar uma história numa iconografia de alguma maneira acessível, de também denunciar essa história, mas falar que não se resignar nela, né? Não tem um fatalismo aqui, existe um processo de emancipação por essa roda da fortuna, essa moinho cósmico que revela um certo ciclo de opressão, mas também uma chance de virada que desemboca nessa colheita que lembra justiça social, uma semeadura que acontece sendo resistente e paciente. E também tem né, voltando para a escala da obra, um aspecto sensorial e performativo nessa paleta de cor fluorescente, que subverte a tradição da pintura a óleo, né, que é sempre muito mais solene, e então tem uma energia carnavalesca, e também tem um LED que é instalado atrás da obra, que cria esse halo religioso, quase, assim, é um pórtico laico de alguma maneira, e que nos propõe um futuro, porque criar mundos é sobre pensar futuros, é sobre tentar trazer o possível dentro do impossível. Enfim, colapsando tudo isso, feminismo, cosmologias ameríndias, ecologia, é uma proposta de que imaginar já é construir e de que sonhar é uma estratégia de sobrevivência mesmo. Então é um convite, é um desafio para a gente manter vivo o sonho de um continente justo, plural, verde e, enfim, acho que isso articula muitos dos conceitos que a gente trouxe aqui para o livro. E antes de seguir, estou vendo aqui que a gente tem a nossa primeira pergunta, é, da Érica Pagani. É mais um comentário, essa obra para mim me fala muito sobre a importância da ancestralidade, exatamente. É, tem muito isso, e a ideia do ancestral é um esforço da gente poder olhar para trás para pensar soluções do presente e propor um futuro alternativo. É, sei lá quantos milênios existe a humanidade, existem muitos conhecimentos que foram esquecidos e que são absolutamente vitais para a gente sair desse impasse do antropoceno. Porque precisa sair disso, né? Do jeito que está, não está bom. Então, então, eu acredito muito nesse resgate de saberes ancestrais, e diversas obras aqui no livro tentam mostrar isso. E antes de ir adiante, eu estou vendo aqui que o Matheus Moreto levantou a mão. Matheus, se tiver uma pergunta, coloca aqui na caixinha de perguntas que eu chego lá, tá? A gente preferiu deixar aqui o chat fechado hoje. Mas, bom, dá um passo aqui para a direita e vamos falar do sublime, porque a arte tem muito a ver com esse conceito, não é um conceito muito fácil, então sempre gosto de começar lendo a citação. A experiência do sublime trata essencialmente daquilo que escapa e foge do nosso alcance e nos toca antes que nossas categorias de representação se estabilizem. O sublime é sobre aquilo que é impossível de descrever em palavras, que supera e transcende a compreensão racional. A sensação de sublime é aquela sensação que é difícil de descrever quando a gente vê um pôr do sol maravilhoso, sabe? Que a gente fica emocionado e não consegue nem explicar o porquê. É, porque é algo desse maravilhoso que ele é pré-consciente, ele toca a alma. Inclusive,
o sublime é daquelas coisas que explica a diferença de um ser humano para um outro animal. Que eu saiba, não existe outro animal que consiga ter essa experiência do sublime. Aqui entra esse componente pré-racional, esse componente de alma, é, esse espanto que você sente consigo mesmo, assim, quando algo te toca, mas você não consegue dizer por quê. E a arte tem muito a ver com isso. A arte bebe dessa fonte do sublime e que tenta transformar isso numa linguagem. É claro que assim que transforma numa linguagem, numa pintura, se esvanece. Mas talvez esse seja o esforço do artista, né? Tentar simbolizar de alguma maneira esse sublime. E acho que é um exercício que nunca se resolve, assim, por isso que nunca vai ter um fim da arte, como muitos colocam. Mas, bom, um pouco tensionando tudo que a gente já falou agora, eu a gente escolheu essa pintura da Maria Esquerdo, que chama Alegoria do Trabalho, e é de 1936, 39 anos. Bom, aqui a gente tem essa imagem e a gente pensa a alegoria do trabalho, vê essa mulher sofrendo, trabalho é sofrer, tanto no sentido do que a gente falou, né, do artista que faz um trabalho de arte, que produz, ele sofre para fazer isso, ele não vem do nada, assim, fazer arte não é exatamente prazeroso. Também tem o nosso trabalho interpretativo que a gente está fazendo aqui, que é difícil porque ele não é evidente. E também a situação do trabalho, do labor, né? De quando a gente sai, vai trabalhar, vai produzir e a gente fica nessa situação alienada de nós mesmos, né? E depois a gente volta para casa para viver a vida. Mas indo além disso, tem aqui um certo mergulho num universo onírico em que o trabalho, o labor, não é de produção material, mas é de um conflito interno. É, quase parece um sonho febril, com essas colinas vermelhas e esses vulcões no fundo, essas nuvens com esses raios que estão irrompendo, essas duas pernas que parece o chefe, ou parece a superestrutura do mundo, mas que, enfim, também lembra o masculino, né? E aí no primeiro plano, essa mulher nua, encolhida, com os rostos cobertos pela mão, se defendendo um pouco do mundo. É uma artista, bom, mexicana, como está escrito aí, e é uma obra que está dialogando com uma ideia de México e seus ritos pré-hispânicos, que propunham, sim, uma ponte direta com o inconsciente, que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, enfim, além de, ou até mais do que narrar o trabalho cotidiano, tem aqui um esforço de apresentar o trabalho de sonhos, o trabalho do inconsciente, né? Onde essa mulher curvada talvez esteja lidando com seu próprio ego diante de forças arquétipicas, tendo seu ego atacado pela força da civilização. Tem nessa orbe com essa lua e essas estrelas, de onde saem esses raios, quem sabe seja símbolo de algum desejo que talvez não seja dela, que esteja sendo imposto a ela, sendo oprimida com essas pernas em V, e esses raios como uma descarga pulsional atravessando toda a imagem.
Nada aqui faz muito sentido, né? Não tem uma narrativa linear, de novo, é uma linguagem não linear, mas que fala muito numa dimensão simbólica, né? Até essas colunas aqui do lado direito, uma coluna caída no chão, a outra levantada, né? Talvez no mundo esperto, a coluna é sustentação, né? E no sonho ela cai, é a queda do racional. E também o corpo feminino expondo a exploração histórica das mulheres, né? E quem sabe anunciando aí alguma possibilidade de renascimento. Esse vulcão tem a lava que resfria, vira solo fértil, podendo gerar alguma nova forma de existir. Então é um trabalho de triturar memórias, medos, anseios, e abrir espaço para que nossos próprios vulcões emocionais, às vezes silenciados e que surgem nos sonhos, possam finalmente emergir. Tá bom, pessoal? É, a Carla aqui fez um comentário: cada obra carrega marcas da subjetividade de quem a cria. A arte é encantadora, tem muita expressão. É isso mesmo. A obra sim carrega as marcas da subjetividade de quem a cria, e, e aí tem esse passo além, que é onde a gente coloca as nossas subjetividades, é aonde que a gente nos conecta com essa obra e cria um terceiro termo, terceira margem do rio. E, e junto com essa ideia de maravilha, do sublime, tem a ideia do maravilhamento, do maravilhar-se e do espanto. Para ler a citação, ao despertar o maravilhamento, a arte interrompe o fluxo normal da percepção, apresentando objetos e ideias de forma a desafiar estruturas mentais preconcebidas. Nesse sentido, a obra de arte funciona como um catalisador do espanto, facilitando o encontro com o extraordinário dentro do mundano. É um conceito que é bastante próximo do sublime, que tem o sublime, a experiência do sublime também nos maravilha, também nos tira do eixo, também nos tira do ordinário racional e nos abre para algo que a gente não sabia. Então é esse encontro, talvez o maravilhamento seja um encontro com o sublime, e que desperta algo de extraordinário, no sentido de para além do ordinário. De novo, e eu vou insistir muito nisso, criar mundos, né? Então a gente quer criar o mundo que a gente tem é o ordinário, a gente quer ir além dele, criar possibilidades, rasgar o mundo e acessar o ordinário, né? Então, nossa próxima obra é essa pintura do Alejandro Pinheiro Belo, um artista cubano. É uma obra recente, de 2024. Também tem essa questão que a gente conversou na obra da Marcela, que é a escala. Então, tem 2,30 m de cada lado, mais ou menos. É grande, né? A gente pode chegar perto, que ela nos envelopa. Tem isso do corpo, né? De se afastar e se aproximar da obra para tentar interpretá-la de alguma maneira. Enfim, você vê algumas imagens, você vê um pedaço de uma folha, uma concha, um peixe às vezes, mas nada fica muito fixo, né? Tá tudo fluindo como num sonho, assim. É um pouco figuração, um pouco abstração, quase em estado líquido, assim. Essa tela até funcionaria se virasse ela de ponta cabeça, ela estaria bem. E o que ela soma aqui para toda a nossa conversa até agora é esse título, O Real e Maravilhoso, que é uma ideia bem caribenha e do Real Maravilhoso, mas que é algo que não tenta escapar à realidade, mas ampliá-la.
pegar o cotidiano e ampliar até os seus limites. É como se a natureza aqui não tem canto, não tem reta, é tudo gesto, é tudo fluido se sobrepondo, misturando flora, fauna, mito, natureza, cultura, é, sabe, traz um pouco essa ideia do estar maravilhado, espantado, pasmo, procurando algum significado que não tem, então por isso dando os significados que a gente quiser em cima disso. É, de alguma maneira permitindo algo que é um exercício contra a reificação da modernidade, que é a imaginação. É, a gente imagina muito pouco hoje em dia e é uma obra que liberta um pouco a nossa imaginação para a gente poder devanear e poder propor algum significado que a gente quiser. E eu acho isso muito bonito. Então, em vez de estar contando alguma história, está mais provocando uma sensação, uma sensação que vem pela cor, que vem pelo gesto, que atravessa o portal da realidade e cria um mundo muito próprio. É, bom, continuando aqui, a gente falou de arte como linguagem, arte e sua capacidade de afetar, o sublime, o maravilhoso. E aqui tem outras duas ideias para informar aqui essa conversa, que é a do inconsciente e a do sonho. Essa citação aqui, o eu não é senhor em sua própria casa. Essa é uma das frases mais famosas do Freud, que é quem descobre um inconsciente, e essa frase dele sintetiza muito de suas ideias e fala do ser humano que não é mais uma unidade, já não é mais um indivíduo, uma proposta de que existem é, diversas unidades dentro daquilo que é o eu, daquilo que é o homem, a mulher, e que na época foi bastante inovador. E ele, com isso, está falando do eu enquanto cindido, e aí daí que vem toda a sua teoria de inconsciente. E para a gente é importante porque aquilo que falamos do sublime como algo que nos toca e que a gente sente, não consegue racionalizar, é justamente porque temos um inconsciente. Né? O inconsciente ele existe e ele é talvez maior do que o consciente. Né? Quando a gente está acordado, ele está um pouco retraído, né? Mas ele está lá pulsando e pulsando forte. Então, eu gostei desta obra da Rayana Rayo, que chama Autorretrato, justamente porque, de alguma maneira, aqui na nossa conversa funciona como uma metáfora deste eu cindido, deste eu que não é senhor de sua própria casa. Quer dizer, como que isso aqui pode ser um autorretrato, né? A gente vê aí três lados, né? Os dois, da esquerda e da direita, tem essas duas bolas, e o de cima tem três. É como que é a mente dela, né? Esse é o todo da pintura é o seu eu, mas ele é composto por diferentes vetores e energias, né? E todo mundo, enfim, veste diversas máscaras e chapéus ao longo do dia. Tem o eu, colega de trabalho, o eu marido, o eu irmão, o eu filho. é, Enfim, a gente é composto aí por diferentes camadas de subjetividade, né? Não existe uma unidade do,
do ser humano. E, e aí eu sempre lembro, isso veio, essa ideia veio muito quando, por exemplo, se descobriu que o átomo não é indivisível, né? Então, mesmo a matéria, a gente foi descobrindo que tem o próton, o nêutron, o elétron e tal. Então, teve esse trabalho aí de arqueologia da mente humana, da psique humana, e que nos permite elaborar o conceito de sublime, do maravilhamento, e até entender o que seria uma linguagem artística, uma linguagem não racional, uma linguagem polissêmica, não verbal. É um pouco o que nos abre para o tipo de experiência da arte contemporânea mesmo. E aí aqui mais um autorretrato do Fernando Lemos, uma fotografia que chama Eu, Autorretrato, e é meio que a cabeça dele explodindo, assim, essa nuvem de pulsos e desejos e fluxos. Aqui, tentar dar um zoom, tem algo muito curioso, parece um, parece um Joker de baralho, assim, de ponta cabeça, meio pendurado. Enfim, cada um dá o significado que quiser para isso, mas é mais uma metáfora aqui para a citação do Eu não é o Senhor sua casa, que na época foi bastante polêmica, tá? E, enfim, o inconsciente não é um porão escondido na mente, cheio de medos e desejos guardados às sete chaves. Pelo contrário, ele pulsa em cada ato e passo que damos quando acordados e se torna protagonista durante nosso sono. Quando dormimos, desligamos nosso anteparo da realidade, permitindo o surgimento do inconsciente, ainda que de maneira disfarçada e distorcida. É, o que a gente está propondo aqui é uma arte que valoriza muito o inconsciente como repositório da criação. A gente falou da necessidade dos saberes ancestrais para poder pensar soluções para o futuro. O inconsciente também tem essa matéria bruta para ser explorado. E porque nele também assim como a arte, o inconsciente é onde tem uma linguagem não verbal de pulsos, desejos, vontades, medos, sonhos. E na verdade, o que eu queria dizer aqui é que o inconsciente se manifesta, né? Ele se manifesta nos lapsos de linguagem, ele se manifesta em piadas, inclusive, mas ele principalmente se manifesta quando a gente sonha, quando a gente desliga o nosso anteparo da realidade, fecha os olhos e nos abre para um real, uma verdade, que é uma verdade que está um pouco mais guardada lá, que está do nosso inconsciente, mas que é uma verdade tanto quanto, que existe muito. Eu odeio aquela expressão, aquele jeito de dizer que falar, não, eu não vou dormir quando eu morrer eu vou dormir muito. Eu acho a parte mais legal de viver poder dormir e sonhar. Isso é parte da experiência da vida e é parte da maravilha de ser humano, de poder, de conseguir sonhar. A gente esquece os nossos sonhos, a gente, eu digo, sociedade ocidental, de alguma maneira nos diz que dormir é ruim, que tem que produzir e que o sonho não quer dizer nada. E eu acho que a gente perde muito, empobrece muito a nossa experiência de realidade. Eu vou por aqui esta obra, enquanto vocês dão uma olhadinha nela. Eu acho que alguém fez uma pergunta. Não, foi foi eu. Vamos lá. Gretchen Stern, artista argentina. Essa obra chama Sonho número 6, número 26, O Olho Eterno. É o seguinte, é uma fotomontagem, não dá para ver, e que, de alguma maneira,
tem essa linguagem oblíqua, estranha dos sonhos, né, que tem muito a ver com a linguagem da arte que a gente está propondo aqui. Tem uma lógica meio labirintícia, assim, que é a lógica do inconsciente, né? A gente vê esse rosto, desculpa, a gente vê aqui embaixo um deserto rochoso, do qual irrompem várias mãos, como se esse solo fosse uma pele que pulsa esses desejos e angústias, tentando alcançar esse olho, essa pálpebra semicerrada que nos vigia. É, o inconsciente ele internaliza a estrutura da sociedade, que é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade de exploração, então a gente acaba assim trazendo isso para o nosso inconsciente, esse olho, meu olho do Sauron, assim, que, enfim, acaba trazendo duas palavras fundamentais para tentar entender a linguagem onírica e também a linguagem da arte, que é condensação. Então, são várias ideias fundidas num só símbolo, e deslocamento, que é transferir, deslocar algo, um desejo, uma representação, para outro algo absolutamente inesperado. Então, não é exatamente uma ilustração literal de um sonho, mas uma condensação do afeto que pulsa enquanto sonhamos, né? E aí temos aqui no caso esse olho eterno que eu intuo como a sensação de ser observado, de ser julgado, que é algo muito recorrente num contexto social de vigilância moral que a gente internaliza para nós. Então, será que essas mãos estão pedindo ajuda? Será que elas vão romper a superfície? Enfim, ter mais perguntas abertas para que cada um possa aí criar a sua rede de significados, né? Então, enfim, somos forçados a interpretar, assim como devemos, precisamos interpretar os nossos sonhos. E com isso também tem uma coisa ativa de participar na produção de sentido, de entender essa obra, de entender arte, de entender nossos sonhos como uma visão, uma fábrica de imagens que fala, o que comunica ali onde a linguagem não alcança, né? Temos aqui duas perguntas. Eu vou passar aqui para. Não, vou deixar aqui. Genevieve me remeteu ao olho de Horus, deus dos céus e do sol, símbolo de poder e proteção, mãos em clemência. Gostei. E a Érica, você acha que quando a arte é compartilhada e vista por muitos olhos, ela chega a atravessar um lugar de inconsciente coletivo? Ou talvez ela não precisa ser compartilhada para ir nesse lugar em si? Eu acho que precisa ser compartilhada. Eu acho que o artista faz arte para ser compartilhada, né? Pensando no músico, ninguém faz só para si, né? Eu acho que até a própria palavra exposição, né? Expor, pôr para fora, eu acho que tem sempre esse motor, esse primeiro motor no fazer artístico. E porque, sim, a ideia é ser compartilhado, porque aqui a gente não está falando de arte como terapia, por exemplo, que poderia ser um, um esforço, um exercício, uma atividade para nos colocar em paz conosco mesmo, de alguma maneira. Aqui a gente está falando de uma arte de comunicação, de uma arte enquanto linguagem com seu potencial de afetar. Então, se ela não é compartilhada, ela também não consegue afetar o outro, né? E inconsciente coletivo definitivamente é uma expressão chave aqui para tudo isso que a gente está conversando, porque se a gente quer criar mundos, o mundo é social, né?
Então, a gente precisa trabalhar, sim, o inconsciente coletivo de todos, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, para que a gente tenha uma sociedade que a gente queira de fato morar, né? Que, enfim, faça sentido. As coisas não estão muito fazendo sentido, talvez porque é, é Torre de Babel, para pegar a primeira obra aqui que a gente começou, né? E então sim, é uma atividade, né? Então, o artista faz arte e aí a gente vai ver a obra, né? A gente vai numa galeria, tem outro tempo, tem um silêncio, a gente se prepara e se abre para poder ver aquele objeto enquanto arte. Às vezes isso aí está num lambe-lambe colado num poste na cidade e não afeta, né? Mas a gente também entra nesse cenário de arte, nesse regime estético do que é visto e circulado e compreendido, acho que justamente na tentativa de dar uma embaralhada ali no inconsciente coletivo e construir um mundo. E eu estou aqui sempre tentando voltar para termos que já falamos, porque acho que eles precisam ser trabalhados, assim, né? Então, ordinário, extraordinário, sonho, inconsciente, sublime. Precisamos acessar, sim, esse inconsciente coletivo, até porque o consciente coletivo, gente, não está servindo para nada, né? É o consciente do capitalismo neoliberal, extrativista, e não é esse ser humano. Senão, vamos deixar a inteligência artificial engolir a gente mesmo, né? Para que serve esse ser humano? Então, obrigado, Érica, pelo comentário aqui. E, bom, vamos para a nossa próxima citação, que talvez, inclusive, é, responda aí um pouco do que a Erika tocou. Juntos, a arte inconsciente e suas manifestações compartilham características em relação ao simbolismo, à representação e à capacidade de revelar conteúdos latentes. São significantes que carregam múltiplos significados, influenciados pelo contexto e pela subjetividade do intérprete. Uma linguagem oblíqua, fragmentada e polissêmica. Arte como um anteparo da realidade, é quase como aqueles vidros jateados que a luz passa, mas você não consegue exatamente o que ver, o que está do outro lado. Talvez essa seja a linguagem do sonho, a linguagem da arte, e eu acho que é uma maneira de expandir o campo da linguagem para que a gente possa furar esse muro de vidro chateado e ver o avesso da realidade, sabe? E aqui essa obra do artista Daniel Corrêa Merria, traduzindo o título, À Noite, Desperto com os Olhos Cerrados. Acho que isso já dá aí todo o, a chave de leitura desta obra, né? Acho que essa altura aqui a gente já consegue ver que essa obra aqui, bom, é uma pena a gente está vendo a imagem assim, eu vou contar um pouco sobre o objeto artístico aqui, porque tem muita textura. É uma pintura feita sobre juta crua, então é um tecido bem poroso, assim. É, enfim, ele em si é interessante quando pintado, né? E aí, quando a gente dá um passo para trás e tenta ver um pouco do conteúdo, a gente vê que não tem perspectiva, não tem horizonte, é tudo um fluxo. Até aqui do lado direito parece que parece não, tem uma pessoa deitada, seria o rosto adormecido, diluído nesse turbilhão, entregue aos seus sonhos, aos seus inconscientes, nessa outra frequência. É, né? Despertar com os olhos fechados é o que acontece quando sonhamos, quando desligamos a visão externa, e quando a gente se joga
nessa nossa maré psíquica, que é extremamente rica. E então, enfim, é uma obra que é um lembrete de que fechar os olhos não é fugir do mundo, mas abrir um portal para outra camada de experiência, aquela onde o inconsciente fala numa língua sem gramática, sem lógica, enfim, uma obra que nos convida a abandonar o controle do racional, e que explora aí esse limite entre vigília e sonho, onde a gente é ao mesmo tempo espectador e autor das miragens, né, de nossa verdade emocional e que também pode ser coletiva, né? O sonho, talvez, pelo menos da nossa perspectiva mais ocidental, uma coisa muito individualizada. A arte daria um passo a mais para algo mais coletivo, assim, e que, enfim, que desperte para uma certa potência criadora aí. E, e aí a gente cai nisso da máquina desejante, que é super importante para mim. A primeira citação, que vão ser duas, um inconsciente como uma fábrica de desejos e significados. É uma ideia que vem da dupla de filósofos franceses, Deleuze e Guattari, principalmente no livro O Antiédipo e depois Os Mil Platôs, onde eles, é, na verdade, eles estão escrevendo contra o Freud e contra a ideia dele do inconsciente como teatro, teatro da repressão. Fala, não, peraí, é, a gente também pode ver um inconsciente como uma fábrica, fábrica de desejos e significados. E aí eles vêm com essa ideia de máquina desejante, que eu traço um paralelo com o objeto de arte como uma máquina de desejo, de criar desejos, de criar cortes e fluxos e linhas de fuga do ordinário, né? Então é criar a partir dos desejos, maquinar em cima dos desejos que estão no nosso inconsciente. Aqui uma ideia de inconsciente muito mais produtivo. E produzir desejo é revolucionário, porque tudo que o capitalismo quer é que a gente não deseje, que a gente não dê vazão para os nossos sonhos, para as nossas fantasias. Tudo que ele quer é que a gente acorde, trabalhe, vá dormir e não sonhe. E a gente precisa de máquinas desejantes, a gente precisa cortar a mesmice e delirar, e sonhar, e imaginar, e fabricar desejos, né? Isso é muito importante. E aí aqui a gente até começa a chegar no final aqui um pouco dessa conversa toda, é, pegando lá do começo a ideia de linguagem e passando pelo sublime, poder ser maravilhado, poder pular dentro desse inconsciente enquanto máquina desejante, enquanto fábrica de desejos e significados, para nos abrir para a potência da vida, para a potência do agir mesmo. Mas antes, queria parar um pouco nessas esculturas da Ruliz Idrez, uma artista paraguaia que vem fazendo muito sucesso, inclusive está em exposição hoje na Galeria Gomide Co., se eu não me engano, por mais uma semana. É realmente imperdível essa exposição. É, e acho enfim, para quem tiver um tempo, ficar na Paulista com a Angélica. Mas, bom, a, a Julia cria essas criaturas de argila, que precisa de um bom talento aí, manual para fazer. Mas que, mais que isso, evoca uma espécie de memória coletiva, né? O tal do inconsciente coletivo. Existe algo de enigmático nessas figuras, que não são muito ameaçadoras, né? Elas são uma espécie de uns monstros fofos, uns monstros acolhedores, assim, por mais que tenham seus espinhos e as bocas trêmulas. É, acho que o interesse aqui do artista é menos retratar a natureza tal como ela é, e mais imaginar novas possibilidades de ser dentro da natureza.
Então, de novo, novos mundos, novos potenciais, novas possibilidades. Essa cerâmica dela é quase que uma plataforma de ficção, assim, em que cada peça é, faz esses animais, esses monstrinhos, que, enfim, convivem juntos, e mostra outras possibilidades de sermos juntos, de vivermos juntos. E, enfim, ela aprendeu a fazer isso com a mãe dela, né? Então, também, de novo, técnica ancestral, uma artista indígena do Chaco paraguaio, que tem tomado aí um mundo, um reconhecimento global, e que também é importante, né? Isso de algo quase de artesanato, que o mundo das artes não aceita de alguma maneira como arte, mas que furou a bolha, justamente porque tem esse potencial de comunicação, de maravilhamento, que toca no âmago do eu, no nosso pré-consciente, e que conversa, dialoga com sua linguagem própria com todos. É universal. E isso que é muito bonito, sabe? E essa obra dela, então, complexifica discussões atuais sobre indigeneidade, sobre identidade, sobre fazer artístico, e lembra que a cerâmica guarani também nunca deixou de existir, né? Que o que muda é nossa disposição de vê-la como arte. Então, não é mais a arte popular contra a arte contemporânea. Vamos, tipo, deixar isso de lado e ver isso como o desejo dela, o desejo de um povo, um desejo ancestral que não morre, que está lá, que pulsa, e que, de alguma maneira, nos pergunta o que significa continuar modelando o mundo com as próprias mãos. Como que a gente quer construir o nosso mundo, né? Que tipo de ficção a gente quer ir atrás, que tipo de delírio nos faz sentido, né? Em tempos de produção industrial, de identidades fragmentadas, embutidas e preta por ter, existe aqui uma lembrança de resistência, do fogo, da transformação e, enfim, reforço o convite para ver ao vivo, em São Paulo, para quem puder. E aqui uma citação um pouco mais comprida. Vamos lá. A arte é uma máquina desejante, desconstruindo e reconfigurando elementos da vida, materiais, imagens, sons e conceitos para gerar novas realidades e ficções, refletindo a natureza fluida e produtiva do desejo. A ênfase aqui está na capacidade de criar e transformar por meio da ruptura do comum. Em suma, uma das propriedades da arte é fazer um curto-circuito na produção social com a produção do desejo, em prol de novo, construirmos novos mundos, de realizarmos os potenciais ainda desconhecidos, de vivermos melhor juntos no mundo. É uma citação mais comprida do que as anteriores, especialmente porque acho que essa conversa aqui, tudo caminhou para essa síntese. É uma citação que para mim, sintetiza essa proposta do que é arte e, enfim, uma máquina, uma fábrica de desejos e que produz fluxos que escapem as engrenagens do capital, que corta a demanda, que corta o utilitarista e inaugura e nos permite a novos fluxos sensoriais, que nos faz virar parte dela. Então a gente cria os nossos desejos a partir da máquina mundo, máquina desejante que é a obra de arte. Então, é uma arte aqui, a arte enquanto máquina desejante, ela não apenas representa, ela coproduz a realidade, e uma realidade que, enfim, a gente quer, uma realidade extraordinária, né? Então, implode categorias fixas, é, do que é certo, bom, útil, e libera a criação, né?
nos lembra que desejar também não é fantasiar individualmente, mas traçar linhas de fuga onde outras pessoas podem correr e seguir fluxos, cortes e fluxos. E, e aí, se eu não me engano, nossa penúltima obra aqui é da Maria Nepomuceno, artista brasileira, Abre a Boca e Fecha os Olhos, é o título dela. E, e aqui, bom, a gente vê cordas trançadas, cerâmicas, palha. É como se fosse um organismo, um corpo sem órgãos que pulsa, que ocupa o espaço que a gente está. Parte um pouco de uma simplicidade do tecer e vai crescendo, lembra um pouco intestinos, né? O título sugere, né? Abre a boca, inspira, fecha os olhos e sente, desloca, nos deslocando um pouco do registro racional para um estado corporal, um estado do sentir, um estado do nos permitir maravilhar-nos, uma coisa quase meditativa, que é uma maneira, inclusive, de acessar o inconsciente, a meditação. E você vê esses fluxos concêntricos aqui, como se fosse as máquinas desejantes construindo caminhos para fluir fluxos de desejo, né? Não tem muito uma forma final, mas um processo de ligar uma coisa com outra, o corpo com o espaço, o artesanato com a arte contemporânea, a artista com o espectador. As máquinas, elas produzem, mas elas conectam também. Uma máquina está sempre entrelaçada com outra, onde uma termina, a outra começa, onde termina a língua, começa a garganta, que vira intestino, e por tudo isso passa e se desenrola ao infinito um desejo em fluxo permanente. E assim insisto, isso é importante, porque desejar é em si um ato revolucionário, e a obra de arte contemporânea, ela é um suporte para isso. E assim, claro, talvez fique um pouco utópico demais eu falar essas coisas. É, a arte não vai salvar o mundo, mas ela pode salvar um minuto, ela pode salvar um instante, ela pode salvar uma semana e ela pode ajudar a salvar o mundo. Em si, não vai resolver, não, os problemas. Mas o que salva seria, digamos, a política. E a arte aqui, enfim, como a gente tem falado, é algo relacional, é algo dialógico entre o artista faz o objeto dialoga com nós espectadores, e isso é político. Então, isso faz parte de todas as outras coisas que juntos precisam acontecer para mudar o mundo, tá? Também quero fazer aqui essa data vênia. E, enfim, para terminar aqui, eu vejo essa obra Abra a Boca e Fecha os Olhos como a arte não precisa mais representar o mundo como precisava antes, mas pode fabricar e produzir conexões vivas que, enfim, atravessam esse ritmo espiralado do desejo, tá? Bom, pessoal, estamos indo aqui para a nossa última obra. Estou vendo aqui que tem umas perguntas. Davidson, de que maneira a arte é compreendida como uma máquina desejante? Olha, eu acho, espero já ter respondido essa pergunta. É, é, a arte é como esse anteparo onde a gente precisa implicar a nossa subjetividade, o nosso desejo, as nossas vontades em cima da obra, meio que vai e volta para nós, assim, quando a gente vê uma obra de arte, ela volta com os nossos desejos, né? Então, ela produziu o nosso próprio desejo, de alguma maneira.
É, enfim, espero que ajudou aqui. E a Júlia, lembrei das brincadeiras de criança, de ouvir abre a boca e fecha os olhos, quando ia ganhar uma surpresa gostosa de comer, ou de adolescência, quando abre a boca e fecha os olhos, vinha seguir de uma brincadeira e nada tinha a ver com comida, às vezes com surpresas desagradáveis. Pois é o sentir mesmo. E se abrir para o mundo, né? Se abrir para o sentir, para aquilo que a gente não vê, mas que podemos ler e entender ao mesmo tempo. E a Gabriela aqui interpretou como uma crítica ao que consumimos. E sim, eu acho que tudo aqui tem sido uma crítica à sociedade do consumo, que tem muito a ver com um desejo que não é nosso, que não é do nosso inconsciente, do nosso sublime, mas que é um desejo que é imposto pelo outro. Então a gente desejar aquilo que o sistema diz que a gente tem que desejar e não o que a gente de fato deseja. É, deseja o tênis da moda, o celular do momento e tal. Isso não é um desejo no registro da demanda, não esse desejo que eu estava falando de potencial subversivo, de potencial revolucionário. Quer dizer, é um registro da demanda mesmo. E é por isso que é interessante pensar a arte em relação a outras coisas que o ser humano faz, como aquilo que não é utilitário, que não serve exatamente para alguma coisa, que não que é um fim em si mesmo. Acho que esse é o grande lance da arte, assim como só o ser humano experimenta o sublime, se maravilha consigo mesmo, só o ser humano faz arte. Então, tem essa ideia. E aí, claro, críticas ao mercado, que engole isso e tudo, aí já é um buraco da minhoca que a gente não precisa seguir não agora. E o Enzo faz uma pergunta fundamental aqui. Existe interpretação errada de uma obra? Olha, eu diria que não. Não existe interpretação errada de obra de arte. O que talvez exista, mudando um pouco, não uma interpretação correta, mas maneiras de se interpretar, caminhos para que a gente possa se interpretar, porque é, você pode interpretar até o infinito, inclusive com a cabeça, com o intelecto, com a racionalidade, e também com o irracional, que aí cada um com o seu, por isso que não tem errado. É, o que eu quero dizer é que a interpretação ela não deve ser limitada o artista queria dizer isso, você interpretar assim está errado. A interpretação ela tem muito a ver com como que isso te afetou. Então, para que serve isso? O que eu faço com isso? Então, acho que tem assim algumas ideias, alguns vetores para que a gente possa aí sim livremente interpretar da maneira absoluta que quiser. Quanto maior a capacidade de uma obra de arte afetar, melhor. Quanto mais interpretações forem possíveis, melhor, eu acho. Então, e com isso, a gente parte aqui para a nossa última obra, mais uma artista paraguaia, Faith Wilding, Propagations, Hildegard and I. A Faith é uma artista que nasceu numa comunidade extremamente isolada e cresceu na floresta e na natureza. Ela, enfim, sabe, cresceu na selva, junto com as plantas e vivendo esse mundo em contato direto com esses ecossistemas. Só que ao mesmo tempo ela vivia numa comunidade anabatista, religiosa. Então tinha essa experiência
indígena aliado a uma experiência bíblica. Então, ela tem aí um ponto de partida bastante complexo. E aos 18 anos ela foi para os Estados Unidos, se migrou para lá e participa diretamente nos movimentos civis dos anos 60 e se torna uma voz fundamental do feminismo, do ecofeminismo artístico, produz performances, obras têxteis, desenhos, escritos, fala de ecofeminismo, biopolítica e também advoga muito por uma imaginação visionária, assim. E, e para mim ela tem algo que é essencial aqui para esse livro, que é como reencantar o mundo num tempo de esgotamento ambiental e opressão dos corpos. Encantar, sonhar, imaginar, é, são aí, acho que essa altura já ficou claro o que está muito motivando a gente. E bom, Hildegrand é uma santa do século XII, que ela foi compositora, foi médica herbalista, cientista, teóloga, e um dos conceitos chaves da Hildebrand é o termo, acho que seria latim, que é viriditas, significa verdejamento, e, e que é sobre o giro do ecossistema, né? Então a seiva que faz brotar uma folha, é, que capta energia do sol e depois vira comida para um animal. Enfim, uma proposta onde não tem essa dicotomia, essa ruptura entre matéria e espírita. É tudo energia que atravessa todas as formas de vida. Enfim, talvez uma primeira proposta do significado de ecologia, propriamente dito, que é tudo estar implicado numa cadeia de interdependências, é, que é algo a gente resgatar para combater o antropoceno antes que o mundo acabe conosco, né? E então é daí que a artista busca as suas inspirações. E aí a obra em si é não sei se é um desenho, uma pintura, não importa, mas a Ido Branco ela tinha visões, ela escrevia e ilustrava isso nos seus manuscritos, então ela traz um pouco dessa estrutura, dessa linguagem do manuscrito. Estou dando o melhor zoom que eu posso. Eu estou vendo aqui tanto no meu PDF, que está em alta definição, quanto que vocês estão vendo. Infelizmente, tem uma perda de nitidez aí que não está legal, mas é isso aí. Vamos de novo voltar aqui. Então, esse manuscrito de Evangelho, né? Mas aí já quase psicodélico, enfim, tomou uma ayahuasca. E a gente tem aqui alguns registros verticais, né? Tem duas colunas principais, assim. Do lado esquerdo, essas três figuras humanas. A que está embaixo, submersa aqui nessas plantas. É, a que está aqui no meio já erguendo os braços e depois aqui em cima meio que voando assim, já disparando num salto, numa êxtase, talvez uma transmutação, um gesto de nascimento assim, uma metáfora de propagação, onde a gente tem embaixo a semente e no final a flor desabrochada. E do lado direito a gente tem aqui um retângulo azul, uma figura um pouco mais medieval, meio lembra um anjo. Aqui atrás também um anjo, as asas. Então tem algo meio metafórico rolando e, e essas conexões aqui, talvez um cérebro, mas aqui você vê que tem uma pessoa deitada, meio uterino, assim. Lembra umas obras que tem da Frida Kahlo no livro também. Tem uns padrões de rede,
neural de alguma maneira. Então tem assim uma lógica meio medieval, mas também algo é, indígena rolando, algo muito feminino aqui com esse útero, aqui essa coluna que faz a quebra parece um lado outro lado de um ovário, a semente brotando, tem muito movimento aqui acontecendo, né? E eu trouxe essa obra para a gente terminar a nossa conversa, porque a gente tem a linguagem, que é o papel que vira um manuscrito, que vira aqui uma espécie até de partitura visual, né? Tem um maravilhamento, esses padrões que são meio infinitos, que a gente não consegue muito pôr em palavras, pelo menos eu estou com bastante dificuldade aqui. Toda vez que eu olho, eu vejo uma coisa diferente. Poderia, inclusive, ter tido toda essa conversa só em cima dessa obra, é, com essas figuras híbridas que lembra o sonho, que lembra a fantasia, que lembra aquilo que surge do nosso inconsciente. E, por fim, máquina desejante, uma certa libido em expansão, assim. Então acaba que para mim, essa obra oferece uma síntese, e também uma proposta, é um programa quase de cultivar essas verdejuras em imagem, de propagar enlaces entre tempos, entre gênero, espécie, planeta, e ver que como a arte, assim como ontem, hoje e amanhã será, semear visões que façam germinar mundos mais férteis do que aqueles que herdamos, sabe? E para mim, se a gente puder sair daqui com alguma resposta para a pergunta inicial do que é arte, se puder sair daqui com uma missão que seja de continuar essa propagação e deixar que a nossa imaginação verdeje, que a gente encontre novas alianças com os nossos sonhos, fantasias, desejos, da nossa criação, e que a gente consiga converter esse maravilhamento com o mundo, reencantamento com o mundo em ação, tá? Enfim, eu vou terminar com uma citação que não está na nossa apresentação, que eu vou até colar aqui para a gente ler juntos. Deixa eu pôr aqui. Que desperdício viver sem se encantar pelo milagre, pela magia, pela beleza da vida ao nosso redor. Essa conversa e esse livro como um todo é uma ode ao milagre da vida, à magia da natureza, ao sublime que o ser humano consegue acessar e uma defesa de, de tudo isso, porque é o que eu realmente acredito que falta. Então, espero que tenha ficado claro aqui de que a arte não é um espelho, é um portal e, e enfim, é um portal de linguagem que nos abre porque existe, mas que a gente não consegue exatamente dizer. É um lugar onde o nosso corpo é mobilizado, é afetado. É um lugar onde o sublime suspende o cotidiano, o inconsciente murmura, o sonho projeta e o desejo fabrica. A cada nova obra, teve uma pergunta lá sobre interpretar a obra. Acho que o importante é se perguntar diante da obra que mundo que ela está ensaiando, como que isso me afeta, como que isso me reinventa meu lugar no mundo, o nosso lugar no mundo coletivo. Uma obra de arte tem essa dupla responsabilidade, a do criador e a do público. Então,
também é menos sobre o gostar do que estabelecer essa relação, tá bom, pessoal? Então, que cada encontro artístico seja um treino de liberdade, liberdade de sonhar, desejar e agir coletivamente. Obrigado. Bom, pessoal, com isso, estou deixando aqui para quem ainda não tem o livro. Ele está, com perdão do trocadilho, maravilhoso. Então, 140 artistas, quase. Obras cobrem aí os últimos 120 anos. É, vamos encerrando por aqui. Fiquem à vontade para fazerem perguntas se quiserem continuar, mas caso não, obrigado às 60 pessoas que ainda estão aqui comigo. Fico muito honrado em saber que tem tantas pessoas que se interessaram aqui pela nossa conversa e a nossa proposta nesta terça-feira, dia 29. Espero que gostaram e vou, inclusive, deixar aqui o nosso e-mail para todo mundo que quiser entrar em contato. Foi a primeira vez que a gente faz isso, então, sem dúvida, sugestões, quem gostou do formato, quem acha que faltou alguma coisa, estamos aqui para aprender também junto com vocês. Isso aqui não foi, espero que isso aqui não tenha sido uma aula, mas uma leitura, uma navegação. Navegar é preciso e que bom que navegamos junto aqui nessas últimas 2 horas. Boa noite para todo mundo, então, e a gente se vê na próxima.